Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Bom, na aula de hoje nós vamos tratar sobre um assunto gramatical, tá? Nós vamos falar sobre as conjunções. Então, a conjunção, ela é uma classe gramatical, certo? Que atua como elemento de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações, estabelecendo aí relações de coordenação ou de subordinação, tá? A gente vai ver com mais detalhe, um pouquinho mais para frente, sobre essas duas palavrinhas, coordenação e subordinação. Então, exemplos. Exemplo de conjunção ligando termos de uma oração. Quando ela está ligando termos. Eu vi sua mãe e seu pai na feira. Então, percebam que esse ezinho aí, ele é uma conjunção e está ligando esses dois termos, sua mãe e seu pai, dentro da mesma oração. Exemplo de conjunção ligando orações. Estudei muito e aprendi a matéria. Novamente, nós temos o e ele está ligando agora duas orações. Mas, professor, por que são duas orações? Porque eu tenho dois verbos. Lembram que o verbo, ele caracteriza uma oração. Se eu tiver mais de um verbo, aí eu terei mais de uma oração. Ou seja, eu passo de um período simples, que é quando eu possuo um único verbo, para um período composto, que é quando eu vou ter dois ou mais de dois verbos. Nesse caso aqui eu tenho duas orações devido aos verbos que se encontram. Estudei e aprendi, tá? Lembrando que as conjunções, elas são invariáveis, tá? O que seria invariáveis? Elas não são flexionadas, elas não sofrem nenhum tipo de alteração, nem em gênero, nem em número, tá bom? Então, classificação das conjunções. As conjunções coordenativas, por que são chamadas de coordenativas? Elas são classificadas como coordenativas quando ligam orações com sentido completo, que têm existência independente. Eu vou voltar lá na oração que nós estávamos. Ó, estudei muito e aprendi a matéria. Percebam que se eu separar essas duas orações, eu tirar o i e separar, né, tirar esse ezinho e separá-las, percebam que ambas as orações elas mantêm um sentido completo. Eu as entendo facilmente. Se eu disser apenas estudei muito, tem entendimento. Todo mundo consegue entender essa frase. E se eu disser posteriormente aprendi a matéria, todo mundo também compreende a oração. Não é necessário nenhum tipo de informação extra. É isso que significa as orações coordenadas. Elas mantêm sentido próprio, certo? Em ambas as orações. Elas não precisam de complemento, que é o que acontece já nas subordinadas. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Então, o aí ele está ligando essas duas orações. Conjunções coordenativas aditivas. Como vocês viram, né, nós vamos falar agora sobre as classificações dessas conjunções. As coordenativas elas se dividem em 5. As aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. Nós vamos ver uma a uma, certo? Detalhadamente. Lembrando que as informações que estão aqui nessa aula vocês encontram também no livro de vocês, tá? Elas transmitem uma ideia de adição. Aí ao lado vocês têm as conjunções, certo? Coordenativas aditivas. Lembrando que existem outras, essas são algumas. São mais exemplos do que o que vocês vão encontrar no livro. Exemplo, eu vou para Teresópolis e a Heloísa vai comigo. Então lembrem o que eu disse. Ó. Ela é coordenativa porque se eu separar essas duas orações, ambas mantêm sentido completo. Eu vou para Teresópolis. Heloísa vai comigo. Percebam que eu li elas separadamente, certo? Sem a conjunção e sem a presença desse artigo. Então, eu vou para Teresópolis e a Heloísa vai comigo. Esse ezinho aí é uma característica de uma
conjunção coordenativa aditiva. Ou seja, ela está acrescentando aí, né? Está transmitindo uma ideia de adição para a oração anterior. Conjunções coordenativas adversativas. Transmitem uma ideia de oposição, assim como no exemplo anterior, vocês têm as conjunções adversativas, certo? E um exemplo, né, uma oração, onde a gente vai encontrar o uso dessa conjunção. Eu esperei por você, mas você não veio. Percebam também que ambas eu possuo um verbo e, separadamente, elas possuem sentido completo. Conjunções coordenativas alternativas. Transmitem uma ideia de alternância. As conjunções ao lado, certo? Os exemplos e o exemplo numa frase. Já chega de televisão, leia um livro ou jogue um jogo. Conjunções coordenativas conclusivas. Transmitem uma ideia de conclusão. Vocês têm aí os exemplos das conjunções, tá? E um exemplo numa frase. Já fiz todas as tarefas, por isso vou descansar. Tá, pessoal? Conjunções coordenativas explicativas. Transmitem uma ideia de explicação. Vocês têm aí o exemplo, certo? Das conjunções explicativas. Atente-se para o pois, tá? Na conclusão, o pois. Percebam que eu tenho pois também, assim como eu tenho na explicativa. Na explicativa, eu deixei bem claro que o pois ele vai ser considerado explicativo, certo? Quando ele vier antes do verbo. Na conclusiva, ele vai ser depois do verbo. Ah, professor, mas como é que vai ficar isso? Percebam, eu não posso substituir o por isso pelo pois. Já fiz todas as tarefas, pois vou descansar. Não tem sentido, certo? Como é que ele ficaria depois do verbo? Já fiz todas as tarefas, vou descansar, vírgula, pois. Essa seria a forma em que esse pois ele seria considerado conclusivo. Ah, professor, mas é muito estranho e tal. De fato, é estranho, porque é uma forma que nós não utilizamos. É um linguajar muito rebuscado, de uma formalidade extrema. Então, nós não utilizamos no nosso dia a dia, certo? Por isso que acaba soando estranho para nós, enquanto ouvintes e falantes. Então, voltando aqui para a explicativa. Vem à minha casa hoje à noite que estará lá o meu irmão. Aqui eu consigo substituir o que facilmente pelo pois, porque é antes do verbo. Vem à minha casa hoje à noite, pois estará lá o meu irmão. Ok?